Meninos e meninas, mais uma vez do sexto ano. Vamos para mais uma das nossas videoaulas. Agora com a história de um dos povos bíblicos, com a história de um dos povos, mas também tão, mas não, né? Também tão emblemática e curiosa quanto foi dos egípcios, dos fenícios, do povo mesopotâmico. Essa aqui, para você, menino, menina, que vai com seu pai, com a sua mãe, aos cultos, às missas, aos domingos, essa história aqui, eu acredito que ela já é mais conhecida para vocês, bem mais conhecida do que as outras que nós já estudamos aqui, certo? Então, a história dos hebreus, pelo ponto de vista histórico, por mais que seja histórico, uma das bases delas é a Bíblia, certo? O início da história dos hebreus, a origem do povo hebreu, ela é bastante remota e muito desconhecida, certo? Tanto que muitos historiadores têm ainda por base a própria, a própria Bíblia. E então, em meio ao que se sabe muito por parte da Escritura Sagrada é que um dos patriarcas da Bíblia é justamente Abraão. Abraão que ele viveu na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Depois ele foi para a cidade de Canaã, onde Deus prometeu para ele que ele ia ter um destino e a vida e um destino, aliás, o seu povo que viria depois ia ter um destino extraordinário. Então ele parte e se estabelece na terra de Canaã com a sua família até a sua morte. E quem vai ficar com todo o segmento, digamos assim, a obra que Deus haverá lhe dado, que vai ficar é o seu filho Isaque, que em seguida, depois vem o seu filho também, Jacó, por sua vez, neto de Abraão. Jacó, ele tem 12 filhos. Esses 12 filhos é que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Um dos 12 filhos de de Jacó é José, bastante conhecido, inclusive já teve até novelas em relação a José, chamado José do Egito, né? José, ele era um tanto invejado pelos seus irmãos e foi vendido por mercadores egípcios, foi levado para o Egito, trabalhou, segundo a Bíblia, né? Ele desvendava, digamos assim, alguns sonhos das pessoas, inclusive do faraó. E em meio a isso começou a ganhar a ganhar prestígio e se tornou o primeiro ministro do Egito. Então, isso aí é uma das primeiras passagens, uma das primeiras partes do povo hebreu no Egito. Passada essa parte da história, nós chegamos até a história de Moisés, com a parte da terra prometida. Então, os hebreus que viviam pacificamente no Egito, eles, por muitas gerações já, eles passaram a incomodar o faraó. E aquele faraó, ele acreditava que um momento ou outro, os hebreus, eles iam se voltar contra o faraó. E aí que o faraó escraviza o povo hebreu. Então, que surge Moisés para quê? Para livrar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Então, aí nós temos aqui aí nesse momento a parte da terra prometida que vai ser liderada por Moisés para que ele leve o povo hebreu em cativeiro no Egito até a terra prometida. Como Moisés chega no Egito depois de ter passado por aquela história que ele foi jogado numa cesta, o rio levou, foi criado por uma pessoa, ele cresce, volta para o Egito, depois de algumas revelações, ele conversa com o rei não atende, e aí Deus castiga o Egito com as 10 pragas. E depois disso que o rei vai entender que realmente ele tinha que ir embora, e eles expulsam
e o faraó expulsa o povo hebreu dali. Só que ele persegue Moisés até o Mar Vermelho, até que tem aquela passagem da Bíblia que diz que o mar Vermelho se abriu e Moisés passou, promovendo assim, concluindo assim o êxodo. E em meio às manifestações de Deus com Moisés, Moisés recebe de Deus a placa dos 10 mandamentos. E logo depois juntamente com a tábua dos 10 mandamentos, depois de passar pelo Mar Vermelho, ele tem a conquista, vai ocorrer, vai ser promovido por ele, onde ele vai alocar o povo, fazendo valer o que? A conquista de Canaã, a terra dos hebreus, certo? Então, Moisés vai viver toda essa situação, todas essas aventuras, fugindo do Egito, tendo todas essas vivências de revelações e tudo mais. Só que eu abro um parêntese com relação aos 10 mandamentos, né, que são as leis do povo hebreu. Segundo alguns historiadores, no Egito existia vários códigos de postura, que eram as leis do Egito, como se comportar no Egito, o que podia fazer, o que não podia. E os códigos de postura no Egito eram vários, eram por mais de 100 códigos de postura. E Moisés, que viveu ali, ele sintetizou ele sintetizou as leis do povo hebreu com base nas leis egípcias, só que ele sintetizou em 10. Só que isso aí já é uma visão já científica. Eu não estou dizendo que ela é melhor, a visão científica é melhor ou pior do que a visão bíblica, certo? Então, vale lembrar que existe esse ponto de vista histórico, esse ponto de vista científico, de que os 10 mandamentos eles são a base da lei que Moisés leva do próprio Egito. Tudo bem? Então, seguindo aí, logo depois que Canaã está estabelecida, que é a terra que Moisés tirou o povo hebreu do cativeiro, e a cidade está toda estabelecida, depois de saírem do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, enfim, tudo isso que já aconteceu, que eu já contei para vocês. O tempo vai passar, Moisés morre e o poder de liderança em Canaã, do povo hebreu, fica com Josué, que é o sucessor de Moisés. Então, em meio às lideranças, nós temos aí os juízes. O primeiro é justamente Josué, sucessor de Moisés. Além dele, tem o Sansão, que é daquela famosa história que ele tinha longos cabelos, que sua esposa Dalila corta e ele perde a força. Tinha o Gideão e o outro que é Samuel, que também é um profeta, que é ele que vai dar o poder, a liderança do primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Então, depois dos juízes, em meio às lideranças, primeiramente nós temos os juízes, com Josué, Sansão, Gideão e Saul. E Samuel, melhor dizendo. Depois desses daí vem os reis. O povo hebreu, eles exigiam uma liderança, um rei. Por quê? Porque em todos os outros lugares, todos os outros povos que inclusive atentavam contra o povo hebreu, eles tinham um rei, eles tinham uma liderança. E o povo hebreu queria um rei também. Tanto que é aí que Samuel avisa: vocês querem um rei? Esse rei vai corromper vocês. Esse rei vai dominar vocês, e com a dominação ele vai corromper com o poder que vocês vão dar a esse rei. Se vocês querem um rei, se for da vontade de Deus, vocês terão um rei. É que Samuel profetiza e depois de ter
ouvido a Deus, Samuel ele entrega o poder ao primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul que depois vai ser substituído por Davi. Davi, que é o que luta contra o gigante Golias, que, diga-se passagem, já está mais do que comprovado que de gigante Golias não tinha nada. Golias, ele era só um homem grande, de mais ou menos 2 metros de altura, grande para o padrão de tamanho da época. E em meio àquela guerra, Golias, em meio àquela pequena batalha ali, Davi vai levar uma grande vantagem porque, segundo alguns estudos, Golias tinha alguns problemas, se eu não me engano, até mesmo de epilepsia, que fazia com que ele tivesse alguns problemas que aquele tamanho gigantesco não, na realidade, não metia tanto medo assim. E no meio à confusão, Davi acaba acertando uma pedrada com uma arma que ele tinha na cabeça do gigante Golias. O gigante Golias acaba caindo e logo depois vindo a óbito, consagrando assim, biblicamente, Davi, o rei Davi, que é responsável pelos cânticos da Bíblia, que são conhecidos como os Salmos. E logo depois de Davi, o seu filho Salomão é que vai substituir e se tornar o rei dos hebreus. E o Salomão vai ser conhecido pela sua grande inteligência, mas também Salomão ele era tido também como um homem que era muito dado aos pecados. Ele tinha várias esposas, várias concubinas e era muito pecaminoso. Além dessa característica da inteligência, da sabedoria, dos pecados de Salomão, ele vai ser muito conhecido por construir o templo de Israel, o templo de Salomão, que inclusive uma das ruínas, ainda existe a ruína que é chamado de o Muro das Lamentações, que existe até hoje em Israel. Então Salomão foi o último rei ficou conhecido como o último rei dos hebreus, certo? Passado a pompa, digamos assim, a hegemonia do poder de Salomão, os hebreus serão dominados, passará a partir de 586 ainda, antes de Cristo, os assírios e os babilônios vão dominar os hebreus. E logo depois da dominação de Nabucodonosor, o rei persa, como eu já expliquei, rei Ciro, ele vai libertar o povo hebreu, mas depois os próprios persas vão deixar em cativeiro os hebreus. Passado alguns anos, já na 70 depois de Cristo, aliás, antes de Cristo ainda, os romanos é que vão dominar o povo hebreu. Tanto que no ano de 70 depois de Cristo, os romanos vão promover a destruição da cidade de Jerusalém, destruindo inclusive o templo que Salomão havia construído. Então, depois de que os romanos invadem, Israel vai ficar sem um estado, sem a sua terra, aquela terra prometida de anos e anos. E passado muito tempo, passando toda a Idade Média, passado todo o período da história moderna, quando chegamos no período da história contemporânea, já no século XX, que no ano de 1948, depois de muitas guerras entre árabes e israelenses, antes de estourar as guerras entre árabes e israelenses, no ano de 1948 vai ocorrer a fundação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, fazendo surgir ali o Estado de Israel, o mesmo Estado que nós temos hoje. Só que esse Estado de Israel ele vai gerar alguns problemas, alguns conflitos na região, porque o Estado de Israel vai ser construído no meio do Estado da Palestina, dividindo a Palestina entre o Estado de Gaza e a Cisjordânia, gerando bastante conflitos
gerando bastante conflitos até hoje entre a cultura árabe e israelense. A religião dos hebreus, ao contrário das outras, era uma religião monoteísta. A religião egípcia, a religião mesopotâmica, a religião fenícia, elas eram politeístas, como eu já expliquei para vocês, eles acreditavam em vários deuses. Já o povo hebreu, eles acreditavam em um único Deus, ou seja, eles eram monoteístas. Eles acreditavam, eles tinham a crença no Deus Javé. Para eles, esse era o Criador do céu e da terra. Era o mesmo Deus que havera se revelado para Abraão, para Isaac, para Jacó, que guiou Moisés para tirar o povo hebreu do cativeiro e esteve também em momentos difíceis com o povo hebreu, certo? Quem sempre comandou a religião, quem liderava em terra a religião, a religiosidade dos hebreus, são os sacerdotes, que são chamados de levitas. Levitas, por acreditarem que estes homens eles vêm da cidade de Levi, que é um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel. Toda essa história, parte da história dos hebreus, dos judeus, melhor dizendo, é o primeiro momento que eu trato aqui dos judeus. Os judeus, senhores, os judeus meninos, os judeus meninas, eles são o mesmo povo hebreu. Os judeus seguem hoje a religião judaica. Eles são provenientes, eles se consideram o quê? Os hebreus. Eles se consideram filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Abraão, descendente de Moisés, de toda aquela origem que eu acabei de explicar para vocês. E toda a religiosidade dos judeus está agregada em um livro que é chamado de Torá. A Torá, o livro dos judeus, repito, é o Antigo Testamento da Bíblia. Então, tanto que quando você abre o Antigo Testamento, você lê lá o livro que está contido toda essa história. E ao contrário dos cristãos, os cristãos, eles sabem, para nós que temos a cultura cristã e vivemos na religiosidade, cultura cristã, a Bíblia conta que viria um Messias. Para os cristãos, o Messias já veio, que é justamente Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto na cruz e que ressuscitou no terceiro dia no Calvário, certo? Então, para nós da cultura cristã, nós temos esta crença. Porém, para os judeus, o Messias ainda não veio. Eles esperam até hoje pelo Messias. O Messias, Jesus Cristo, ele é o Messias para a cultura cristã, para a crença cristã. Já para a cultura e crença judaica, dos hebreus, que se dizem descendente direto de hebreus, e cristãos também são descendentes, segundo a crença deles, para os judeus, o Jesus Cristo não é o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. E existem alguns momentos de festa para os judeus, assim como tem várias datas cristãs de festejo, como o Natal, a Páscoa, se bem que os judeus eles também festejam a Páscoa. Aí tem o sábado que é sagrado para os judeus. Nesse dia eles não trabalham, eles só rezam, oram, meditam e tudo mais. E um dos dias de grande festejo para os judeus é o Yom Kippur, que é o chamado dia do grande perdão, quando eles pedem perdão para Deus e Deus perdoa todos os pecados deles. Então existem várias outras práticas da rica cultura judia que, segundo eles, vem desde a descendência, desde o início lá, com essa história que eu acabei de contar para vocês, com Abraão, Isaac, Jacó, e passando por todos estes anos e anos de luta, de conquista do povo hebreu. Então essa aí foi mais uma das nossas videoaulas, agora com a rica, lindíssima história do povo
do povo hebreu. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, gente. Até a nossa próxima aula.